Olá pessoal, aqui professor Valdir, mais um vídeo hoje. Nós vamos falar hoje sobre sistema de numeração decimal. Nesse sistema de numeração, os elementos são agrupados de 10 em 10, também conhecido por sistema de numeração indo-arábico, pelo fato de ter sido desenvolvido pelos hindus e aperfeiçoado e difundido pelos árabes. Os símbolos utilizados são chamados de algarismos. Aqui, o valor que um algarismo assume na escrita de um número depende da posição que ele ocupa. Como, por exemplo, vou mostrar para vocês esse aqui. Com os algarismos 2, 7 e 4, podemos escrever quantos números? Observe que são 3 algarismos e quantos números podemos escrever com eles? Podemos escrever o número 2, 4, 7, o número 2, 7, 4, o número 7, 2, 4, o número 4, 7, 2, o número 4, 2, 7 e ainda podemos escrever o número 7, 4, 2. Então, com esses 3 algarismos foram formados 6 números. E observe que aqui o 4, ele assume vários valores de acordo com a posição que ele está. Nós vamos falar de ocupação de posição. O 4 aqui ocupa a posição de 40, 42. O 4 aqui ocupa a posição de 4. O 4 neste número ocupa a posição de 400. Observe, 742. Aqui também o 4 ocupa a posição de 400. Né? E nesse aqui, o 4 ocupa a posição de 4 mesmo. Então, no 742 ocupa a posição de 40. No 427 ocupa a posição de 400, no 472 ocupa a posição de 400 e no 724 ocupa a posição de 4. Então aqui unidade, aqui dezena e aqui centena. No sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo da direita para a esquerda indica uma ordem e cada agrupamento de 3 ordens forma uma classe. Então, esse é um conteúdo que, às vezes, quando vai falar de matemática, atrapalha um pouquinho. Tem ordem em classes. As classes são formadas de 3 e as ordens em cada número desse. Então, nós temos uma primeira classe. Aqui é a primeira classe. E nós temos a primeira ordem. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem forma uma classe. Aqui é a ordem das unidades. Segunda ordem das dezenas. Segunda ordem das dezenas. E o 5 seria a terceira ordem das centenas. Aqui fecharíamos uma classe. Então, temos uma classe das unidades, dezena e centena simples, formando outra com 3 números, outra classe. Aqui é a classe dos milhares. Então, teremos também aqui quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Cada número desse aqui representa uma ordem, de 3 em 3, uma classe. Então, temos a classe aqui dos milhares. Aqui tem mais uma ordem. Aqui já seria primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem. Então, aqui já seria a sétima ordem, oitava ordem, nona ordem. E aqui flecharia mais uma classe. Classe dos milhões. Então,
essa representação de ordem e classe é dessa forma aqui. Cada número é uma ordem e cada de 1 a 3 ordem, de 4 a 6 ordem, formaria uma classe. Então, nós temos aqui classe das unidades, dos milhares e classe dos milhões. Os números naturais. Várias são as histórias contadas para a formação dos números naturais, né? Temos a história dos números naturais contada, de que surgiu da ideia de contar os animais, os homens da pré-história tinham seus animais presos, esses animais saíam e eles contavam com pedrinhas na volta para ver quantos animais faltavam. Mas com isso surgiu a ideia de formação de números. Então esses foram os números que servem para contar. Os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são os números que podem formar qualquer número. O conjunto de naturais é representado por essa letra N, que tem vários conjuntos, e os conjuntos naturais é representado por esse N. Esses números aqui, eles são os que servem para formar qualquer número. Por exemplo, quando eu quero formar 24, pego 2 e o 4. Formou 24. Quando eu quero formar 67, pego o 6 e o 7. Se eu quiser formar 81, quiser formar 81, então pego o 8 e o número 1, formado 81. Então esses números são números utilizados em vários segmentos do nosso cotidiano. Eu ainda escrevi um conceito dizendo que são números utilizados em diversos segmentos do nosso cotidiano. Isso utilizado para contar, utilizado nas roupas, utilizado no sapato, utilizado para medir estradas. Então esses são os números utilizados em vários segmentos do nosso cotidiano. A história do zero. Eu tive que pesquisar um pouquinho para ver um pouquinho a história do zero, porque o zero é um número meio que intrigante, né? Porque o zero é a ausência de unidade. E segundo Ribeiro Pérez e Luciano Castro, no site do UOL Educação, eles contaram a história que o surgimento do zero não há nada certo sobre o surgimento dele. O que há são indícios de que veio com os babilônios levado para a Índia. Com eles, os hindus adaptaram o sistema numérico com uma pequena diferença. A base passou a ser 10 e não 60. Portanto, o zero foi o último número natural a ser criado. A criação do zero pode ser considerada um fato tão importante para a humanidade quanto o domínio sobre o fogo ou a invenção da roda na pré-história. Portanto, o zero foi criado por uma concepção posicional da ausência da unidade. Então, o zero foi criado porque não existia a unidade, então esse zero indica a ausência. Mas quando se fala do sistema posicional, o zero também ele influi muito na influência dos números. Então, temos dentro do conjunto naturais o sucessor, antecessor e o consecutivo. Cada número desse aqui em cima, com exceção do zero, tem um sucessor ou antecessor. Observe o 4. O 4, colocado como 4. O 3 é o antecessor. E o 5, o sucessor de 4. Então, nós temos do número 4, o antecessor 3 e o sucessor 5. Então, no conjunto dos números naturais, nesse conjunto, o zero não tem antecessor, mas em outros conjuntos, sim. Então, considerando um número x qualquer, quem seria o sucessor de x? O sucessor x mais 1. Aqui seria o sucessor de x. Quem seria o antecessor de x? O antecessor x menos 1. Então, aqui teremos um antecessor de x, considerando um número qualquer. Números consecutivos. Os números consecutivos quer dizer que são dois ou mais números, eles são consecutivos,
quando eles vêm imediatamente após o outro. Então, para números consecutivos, toda vez que nós temos um após o outro, teremos um consecutivo. Então, podemos mostrar como consecutivo. Por exemplo, 21, 22 e 23 são consecutivos. Se eu considerar um número qualquer, um número x qualquer, qual consecutivo de x? X mais 1. Qual consecutivo de x mais 1? X mais 2. Então, aqui nós teremos vários consecutivos. Então, aqui representado que é números consecutivos. Espero ter contribuído para um pouco do entendimento de vocês, alunos, tá? São aplicados em aulas esses assuntos. E até o próximo vídeo. Se inscreva aí no canal, dá seu like. Estaremos por aqui.